Olá, tudo bom? Mais um vídeo, agora com o tema Por que Deus permite? Por quê? Porque eu entro em algumas páginas, né? Vou visitar algumas páginas e principalmente em páginas de pessoas, né, que não acreditam no Criador, que não acreditam em Deus. Vou colocar essa terminologia para vocês entenderem. Né? Eles colocam mensagens com essas perguntas, ou esta pergunta: por que Deus permite? Por que Deus permite que isso aconteça? Né? E isso é interessante observar que, na minha concepção hoje, eu vejo que essas pessoas fazem essas perguntas por conta do cristianismo que fomentou isso. Porque para o cristianismo, e eu falo o segmento protestante, tudo Deus vai fazer, né? Tudo aqui na terra, é só a gente estar lá dentro, em primeiro lugar, que você não pode pedir para Deus, querer algo de Deus se você não é protestante. Não é assim que funciona para os líderes religiosos, para os pastores, né? Você tem que estar lá frequentando, fazendo as obras lá que o líder impõe, né? Fazendo lá os dogmas, aquelas coisas todas. Então eles ensinam, desde que o protestantismo foi criado, né, lá com Lutero, o, o que saiu lá da católica, né, desde a da sua criação do catolicismo para cá, que eles dizem que Deus vai fazer isso e isso na sua vida, que você vai conseguir, você tem que ter fé, clamar com fé, e que Deus não vai deixar que tais coisas aconteçam. Mas quando a gente vê na Bíblia, que você lê, né, quando você vê na Escritura, você não encontra isso, entende? Você não encontra Deus, o Criador do céu e da terra, prometendo nada, ou se comprometendo em nada com relação a este mundo. Você vê sim, no âmbito espiritual, principalmente através do Messias, aí você vê. Mas mudar a situação, mudar a história, você não vê. Então, quando as pessoas, né, que não fazem parte do segmento religioso, nenhum deles não acredita em Deus, eles colocam dessa forma. Por que Deus permite? Né? Porque essa vida aqui, ela é muito frágil, entende? De um jeito ou de outro, a gente vai passar por uns apertos. A importância que o Criador dá e deu foi para a vida espiritual. A outra depois dessa, que essa é eterna. Entende? Então a situação de muitas pessoas aqui, quem já passou por situações está passando, no outro plano é uma outra realidade. Eu não vou aqui colocar aqui com detalhes que realidade é essa, porque eu não tenho esse conhecimento. Eu ainda não passei para o outro lado para saber. Né? Mas, gente, eu particularmente acredito que não é só essa. Eu acredito que depois dessa existe alguma coisa. Eu não acredito que viemos do nada, né? De um boom. Nem de um boom, porque se houve um boom, uma explosão, alguém apertou o botão, teve o start, alguém apertou o start. Então eu não acredito dessa forma. Então eu também não acredito que quando morrermos, acabou. Né? Então eu acredito sim que exista o Criador do céu e da terra, muitos podem chamar de o Ser Supremo, uma mente, né? Pode chamar do soberano, uma força que rege tudo, né? Então, a importância, mesmo que a gente vai levar para o outro lado, é a vida eterna, né? A parte espiritual, a vida espiritual. Então, eu penso que esse tipo de pensamento das pessoas cai na conta ali do processo religioso evangélico, porque eles dizem que Deus vai fazer tudo para você, desde que, né, você esteja frequentando lá da forma correta como o líder da denominação pede, como ele impõe, entende? Porque se você for observar, um argumento muito fraco, porque até pessoas que frequentam o procedimento evangélico há muito tempo, desde a sua juventude, até depois de idoso, já com os filhos, os netos,
Nem por isso as pessoas escapam de ter problemas do dia a dia. Dos vários problemas, e problemas diários, problemas de saúde. Sendo assim, essas pessoas deveriam estar livres disso, né? Não deveriam ir no médico, por exemplo, não é verdade? Mas aí, para isso, o processo religioso, eles são bem blindados. Claro que a blindagem, ela é fraca, ela é frágil, mas funciona para quem não tem entendimento do que está escrito, do verdadeiro Criador do céu e da terra e do Messias. Eu não falo esse Jesus aí, porque esse Jesus, ele é tipo um mágico, né? Porque eles fazem o que quer. Está lá no momento que o líder abre o culto, tanto Jesus como Deus, né? No momento em que o líder está lá naquela noite para abrir o culto, para fazer lá as comemorações, enfim, as práticas que se fazem, porque se na noite que em questão não tiver culto, Deus não vai estar, né? Porque eles costumam dizer, eis que Deus está presente esta noite. Mas se o líder não for lá para fazer o culto, para abrir o culto, Deus não vai estar presente. Então esse Deus, ele está meio que à mercê, né? Ele é tipo que uma marionete do processo religioso. Mas o verdadeiro do céu e da terra, aquele que nos criou, né? Ele não está no meio desse tipo de práticas, entende? Então, quando o processo religioso ensina que Deus vai fazer tudo para as pessoas, pede com fé, que com fé você vai ter as coisas para esse mundo, coisas físicas, materiais, eu penso que devia funcionar muito mais para quem faz parte do segmento e quem é de tempos antigos ali, desde a sua juventude até a sua velhice, né, fazendo parte. Para essas pessoas, eu penso que não deveriam nunca cair doente, não deveriam precisar do hospital ou passar por problemas da vida que todos nós passamos, sendo evangélico ou não. Mas eu imagino que, como eu estava falando da blindagem, eles têm uma blindagem mesmo que falha, fraca, para quem está fora, mas para quem está dentro, não está totalmente liberto disso, cai. Porque eles falam que é porque a pessoa não foi muito fiel, a pessoa não está dando de si o suficiente. Então, para ela, ainda não funciona as mil maravilhas, né? Porque ela está em falta com a obra de Deus, seja a Santa Ceia, seja a oração, seja lá o coral das irmãs, o grupo de coreografia, né? Que é onde aquelas meninas começam a dançar com aqueles véus, aquelas roupas esvoaçantes, né? Como se fazia na Roma ou na Grécia Antiga, lá para aqueles deuses, lá para Baco, para aqueles deuses pagãos, né? Acho que a Será, Astarote, envolvendo a questão de sexo, aquela coisa sensual, né? Então, se a pessoa não está fazendo estas coisas para Deus, não está em dias, porque a pessoa que segue o protestantismo, que é religiosa do segmento protestante, ela tem que estar em dias. Ela não pode ter nenhuma falha. Ela tem praticamente ter duas vidas, a vida familiar dela e a vida religiosa. Essa é a realidade. Então, se houve alguma coisa com a pessoa vai lá falar com o pastor, ô pastor, mas eu estou aqui fazendo todas as coisas, mesmo assim tu tá dando errado, meu marido tá doente, meu filho tá com isso, com aquilo. Ah, porque você não está dando tudo para a obra, você em alguma coisa está faltando. Aí, quando ele percebe que a pessoa é de banco ali, não falta um dia, né? Praticamente mora na denominação, eles dizem, aí eles vão para, né, para a última chance que tem, que pega quem é incauto. Aí eles dizem para a pessoa esperar o tempo de Deus. Não, porque tem que esperar o tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Para Deus tem o tempo. Então a pessoa espera no tempo de Deus. Só que o tempo de Deus é o tempo de Deus sendo o Criador do céu e da terra, né? Que é isso que eles passam para as pessoas, é infinito, mas nós somos finitos. Então, espera o tempo de Deus, a pessoa morre, vai pro saco e acabou. E nisso ela perdeu a vida inteira, fazendo coisas que o Criador do céu e da terra nunca pediu. Nunca nos pediu para fazer nada, né, do que a gente vê aí advindo do segmento religioso evangélico. Eu não vou entrar muito na questão católica, da onde a religião evangélica veio, porque não é o caso aqui. A religião católica já diz que segue cegamente ao Papa,
né? A Igreja Católica Apostólica Românica, a Igreja Católica Apostólica Romana segue lá os preceitos do Papa, né? Então, não é muito assim de pegar a Bíblia, né? Então, quando se fala na questão de Deus, né, mesmo, o segmento evangélico que tomou para si, né, essa questão aí que só eles que detêm a chave, eles é o pedágio, a pessoa para estar perto de Deus, ver Deus, né, ir para o céu, tem que passar por esse pedágio. Então, eu me refiro especificamente da religião evangélica, que é ela que detém essa chave, né? Tipo assim, não passando por ela, ninguém tem acesso ao Pai. Né? Então, eu gostaria de só dizer para você que o Criador, ele não prometeu e não se comprometeu, né, em nada aqui com as coisas desse mundo. Agora, se ele quiser, ele faz. Entende? Da mesma forma que com o poder da sua palavra ele disse haja e tudo passou a existir, tudo mesmo, se ele quiser, ele faz. E eu acredito em livramento, acredito em curas, eu acredito em livramento. Eu só não acredito que essa cura e esse livramento vinda do Pai está presa na redoma protestante, na redoma evangélica. Entende? O Pai, ele querendo, ele opera, né, milagres, maravilhas em qualquer pessoa, em qualquer lugar. Essa é a minha visão. Entende? Quando eles dizem que Deus vai fazer isso, vai fazer de tudo, mas aí quando a pessoa vê que não faz, e acontece também das pessoas virarem ateias, né? Porque eu fico vendo algumas postagens, a gente percebe que é por conta de conceitos errôneos advindas do cristianismo que a pessoa deixou meio que, sabe, ficou meio desanimada, meio assim, sem crer, sem acreditar, né? Porque a questão de perguntar Deus existe, Deus não existe, prova que existe, aí é uma questão de fé, né? Não tem como você apresentar Deus como eu estou aqui, como uma coisa assim física para a pessoa. Me mostra Deus. Não tem como eu mostrar Deus. Espera aí que eu vou te mostrar Deus. Aqui, ó. Deus está aqui, ó. Não, não tem. Deus é espírito. Então é questão de fé. Então não vou entrar nesse mérito. Mas quando coloca ali na conta de Deus que ele prometeu, se comprometeu a fazer isso e isso, aí eles caem matando em cima. Eles que eu falo, né? Quem não acredita em Deus. Cai matando no sentido de falar e questionar porque Deus permite. Né? Ele permite porque ele não se comprometeu a nada daqui. Ele não se comprometeu a livrar ninguém do que tiver de passar. Seja um problema causado, que a pessoa própria causou, ou que a situação causou. Né? Muito obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.